Fala galera, boa tarde. Bom, como vocês já sabem, meu Keezer deu pau. E aproveitando esse gancho, eu vou fazer um vídeo que vai ajudar muito na questão de escolher um equipamento para compra. Isso no caso para montar um Kegerator ou Keezer, tá? Ou um sistema para fermentação. Escolher um equipamento para compra, manutenção, o que compensa, o que não compensa comprar. Eu vou fazer uma comparação leve aí entre geladeira e entre freezer, qual que é melhor, e vou falar algumas outras coisas aí, principalmente como é que funciona todo o sistema de refrigeração, para vocês saberem o que vocês têm que ver no momento da compra. Legal? Acompanhe aí. Eu vou fazer uma introdução bem rápida e depois a gente vai para o papel, para ficar bem claro. A geladeira, no caso do freezer ou da minha geladeira mesmo, o sistema de refrigeração, nesse caso, tem vários sistemas, tá? Mas nesse caso, o sistema funciona da seguinte forma. Um compressor, que é o motor, que o pessoal fala motor, mas na verdade o nome daquilo é compressor, ele comprime o gás, que geralmente é o R134, não somente esse, tem outros gases. Ele comprime o gás quando ele comprime, ele aquece muito e ele se torna líquido. Qualquer gás, quando você, não sei se todos os gases, mas vamos colocar a maioria dos gases, quando comprime ele se torna líquido. E esse gás ele aquece quando comprime. Por isso que tem aquela grade que fica atrás das geladeiras antigas. E ela é quente, porque ali tem gás comprimido. Então ele fica exatamente nesse cara que parece um radiador, que é justamente para isso, para resfriar esse gás. Porque senão perde a eficiência da geladeira. Bom, beleza. Esse gás ele está quente, ele está líquido, no formato líquido, e ele está pressurizado, com pressões aí que variam, mas vão girar em torno de 200 psi em alguns casos das geladeiras comuns. Depois esse gás comprimido, ele vai para evaporadora, que é o nosso congelador. Ali é o congelador. O gás, não sei se vocês já trabalharam com sistema de CO2 em casa, de carbonatação. Não sei se vocês percebem, quando vocês estão carbonatando uma cerveja, quer dizer, tirando o gás de dentro do cilindro e mandando para o post-mix, o gás lá dentro do cilindro ele está a 60 bares, que é coisa, ou 1000 psi, que é coisa pra caramba. Quando ele vai para o post-mix, ele vai a 2 bares, então quer dizer, ele sai de 60 para 2. Então há uma redução da pressão, né? Eu estou tirando ele de um ambiente muito pressurizado e liberando ele para um ambiente menos pressurizado. Quando eu mando para um ambiente menos pressurizado, ele resfria. Por isso que o regulador, a parte de cima do cilindro fica suada, fica geladinha. Se você puser a mão, ela está geladinha. Por quê? Porque tem a expansão do gás. É a mesma coisa que funciona na geladeira. A geladeira está lá a 200 psi, por exemplo, e vai para a evaporadora, que fica em torno de 12 a 20 psi. Então ela sai de 200 e cai para 20, um exemplo. Olha só a queda que tem de pressão também. E no momento da queda, no momento que o gás expande, ele resfria. E é por isso que ele faz gelar o congelador, no caso o congelador, o freezer, enfim, ele vai gelar uma placa. E aí esse gás gelado volta para o compressor. O compressor ele pega esse gás gelado, comprime de novo. Então aquece, vira líquido, ele vai virar gás, ele expande e gela, vai, e fica nesse círculo aqui. Bacana? E é isso mesmo, ele vai ficar num círculo. O gás ele fica constantemente, enquanto o compressor está ligado, ele fica girando. Legal? Então quando o compressor para, que a geladeira desliga, o gás para. Mais ou menos para, ele tem um pouquinho ainda, ele trabalha um pouquinho por causa da pressão, ele tem que aliviar a pressão aqui. Isso já vou explicar já. Mas enfim, para. Ele tá funcionando, o motor desliga, daí ele vai fazer isso daqui assim, sabe? Daí ele vai parar aqui, só que aqui vai continuar saindo o gás, vai continuar gelando. Chega uma hora que equilibram as pressões e aí tudo para. Opa! Bateu lá a temperatura, liga aí compressor, ele vai ligar, daí que esse negócio começa de novo. Bacana? Agora vamos lá, vamos para a bancada que eu vou fazer um desenho para vocês entenderem mais claramente. Esse daqui vai ser o nosso cenário, é onde eu vou fazer o desenho. Então vamos supor uma geladeira, basicamente vamos falar das antigas, que elas ficam mais fáceis para explicar. Uma geladeira antiga ela vai ser mais ou menos isso aqui. Aqui dentro é o congelador. Aí vem aquela bandeja para segurar o respingo do congelador e vem uma tampa aqui por cima. Bacana. Bom, atrás disso daqui a gente vai ter um compressor, e esse compressor ele vai ter um tubo que vai ligar no congelador, e do congelador um tubo que vai voltar para cá. Basicamente é isso, legal? Bom, vamos fazer um esquema aqui. Então vamos colocar que essa placa é o congelador, ou, que é o nome correto,
evaporadora. É a mesma ideia do caso de ar-condicionado. Aqui embaixo eu vou ter o compressor. No compressor eu tenho 3 tubos. Vocês estão vendo aí no vídeo. Então eu vou mostrar para vocês. Tem um tubo pequenininho aí, esse que eu estou apontando. Ele na verdade ele serve para fazer a manutenção do compressor. Então se você precisar colocar gás no seu sistema, você vai usar esse tubo. Um tubo que é o mais fino, ele é o tubo de alta, que eu já explico isso daí. E o outro tubo, que é um tubo mais grosso, ele é o tubo de baixa. Bom, voltando aqui agora, por que é tubo de alta e tubo de baixa? O tubo de alta é o tubo de alta pressão mesmo. Aqui é onde o compressor manda o gás para ser comprimido. Mas legal, então daqui ele sai, aí ele vai para aquela grade que fica atrás da geladeira, que vai comprimir muito gás. Depois dessa gradezinha aqui, ele vai para o congelador. Calma aí, galera que já entende, eu sei que tá errado, mas é para outra galera entender. Aqui o congelador vai resfriar e descer para cá, que é o de baixa. Mas, pô, Robinho, como é que comprime? Só por ele ser mais fino? Não, não é por ele ser mais fino. Se a gente ligar desse jeito que eu estou mostrando aqui, não vai funcionar. Por quê? O gás ele vai ser pressurizado aqui. Aqui ele só vai ter uma velocidade rápida, subir rápido e voltar rápido. Ele vai ficar circulando, mas muito rápido. Não vai resfriar nada. Daí que entra o mágico. O mágico ele é aqui, ó. Não necessariamente, você pode colocar em qualquer lugar. Mas esse que é justamente um rabinho de porco que vocês veem na geladeira, que é o chamado capilar. E esse cara aqui é o filtro. Legal, então como é que funciona? O gás ele é comprimido aqui, ele vai passar por aqui realmente. Aí ele vai dar de encontro com o filtro, que é para segurar partículas que saem daqui mesmo. E aí vai passar num camarada chamado capilar. E ele tem esse nome justamente porque ele parece um fio de cabelo. É aquela parte de trás da geladeira que parece um rabinho de porco bem fininho. Então você vem com um tubo bem grossão e é ligado num negócio bem fininho assim, sabe? E do outro lado tem o congelador. Então ele vem, na hora que a gente comprime aqui o gás, ele é parado por esse cara. Aqui ele vem com muita pressão, só que isso daqui não deixa passar muito gás. Então a pressão aqui aumenta. A pressão vai lá para casa do chapéu, em torno de 200 PSI. Esse valor aqui muda de acordo com o sistema de refrigeração. Alguns são bem maiores que isso, tá? Mas assim, geralmente vai ficar nessa casa aqui nos aparelhos mais comuns. Quando o gás entra aqui, ele é freado, então essa pressão sobe. Só que quando ele sai daqui, ele entra para o congelador, e no congelador a gente tem os tubos bem grossos lá dentro, que são aqueles que a gente não pode perfurar, senão vaza gás. Na hora que passa aqui, então, expande o gás e isso daqui gela. Bom, legal, então vamos lá. Fazendo o diagrama da forma correta, então ficaria assim, ó, congelador, um tubo que vai para o compressor, o compressor vai um tubo para a serpentina, que é onde a gente pendura os tênis, que vai depois para um filtro, somente para segurar as partículas daqui, porque isso daqui com o tempo vai soltando partículas, vai parar no filtro. Tem outras, ele filtra outras coisas também, mas basicamente isso daqui. Daqui ele vai para um rabinho de porco, que é muito fininho, chamado capilar, e do capilar ele vai para o congelador. Quando ele sai fininho e entra num tubo grosso, aí que é a expansão e o congelamento. Quando eu falo o capilar, vamos só para vocês entenderem, o capilar é mais ou menos assim, dessa espessura. O tubo de alta é mais ou menos dessa espessura. E o tubo de baixa é mais ou menos dessa espessura. Então, olha a diferença das espessuras. Então, dessa forma aqui, a gente consegue aumentar a pressão. Ele vem por aqui, aumenta a pressão aqui, e daqui ele sai para um tubo bem largo. No meu caso, o que pode ter dado problema? Na minha serpentina de alta, se eu tiver um microfuro, ele vai deixar vazar todo o R134, que é o gás refrigerante. Se eu tiver no tubo de baixa algum furo, ele também vai permitir o vazamento do R134. Então,
Pode ser isso daí, da mesma forma que pode ser o compressor. O compressor não está fazendo circular o gás, então lá dentro tem gás, mas não está recirculando. Acho que agora ficou um pouco claro aí como funciona um refrigerador. Sabendo disso, então, como que eu faço para saber se uma geladeira já teve manutenção ou não? Quando não teve manutenção, o tubo vem assim, originalmente de fábrica, o tubo pequenininho, o tubo de manutenção que eu mostrei para vocês, vem dessa forma, vem com uma solda e vem amassado. O cara pode fazer isso também, mas não compensa, por quê? Quando teve manutenção, eles deixam eu vou deixar uma imagem, mas parece um pininho de bicicleta, é igualzinho, então ali que eles inserem o gás. Se você comprar uma geladeira que tem isso aqui, ela já teve manutenção. Compensa comprar então? Depende de como foi feita essa manutenção. Se foi feita uma manutenção de forma decente, compensa. Se foi feita uma manutenção de não tão legal, não compensa. De repente o camarada só colocou o gás ali e está te vendendo, entendeu? Ele colocou o gás, dependendo do vazamento, se for um vazamento na de alta, como eu mostrei para vocês, putz, vai vazar em um dia. Se for na de baixa, pode demorar até semanas ou meses para vazar. Aí você compra aquilo, não vai dar problemas, vai achar ok, depois de um mês, 2 meses, putz, deu pau, não está refrigerando mais do jeito certo, e aí? Como é que fica, entendeu? Então já tem que ficar atento com isso, se já teve manutenção ou não. Se teve manutenção, não está descartado, mas por que teve essa manutenção? Pergunte, legal? Outra coisa, como que eu sei se a geladeira está funcionando? Cara, você chega lá, a geladeira do cara está desligada. Aí você vai falar assim, pô, vou ligar na tomada aqui, mas como que eu sei que está funcionando ou não está funcionando? Primeira coisa, colocou na tomada, ligou, a parte fria, que é a parte de baixa pressão, já tem que começar a baixar a temperatura. Se você, por exemplo, quiser saber melhor isso, a parte quente, lembra que tem 2 tubos, né? Tem o tubo de alta e o tubo de baixa. O tubo de alta tem que estar quente, mas ao ponto de você pôr a mão, isso depois de 3 minutos ligado, ao ponto de você pôr a mão e te incomodar, entendeu? Se você puser a mão lá e falar assim, tá quentinho, pula fora. Tem que estar quente, aquilo lá tem que estar quente mesmo. A grade, a parte de fora também, quando tem acesso, porque tem algumas que são embutidas, tem que estar quente. E o outro tubo tem que estar frio. Então uma comparação muito interessante para ver se sua geladeira está funcionando bem é um tubo quente, um tubo frio. O tubo quente é o tubo de alta, o tubo frio é o tubo retorno, é o tubo da evaporadora. Se tiver assim tá legal. Agora, qual que vale a pena entre geladeira ou um freezer? O freezer nada mais é do que um congelador grandão. Então a capacidade de resfriamento dele é muito maior que a capacidade de resfriamento de uma geladeira. Qual que vai ser mais econômico? O freezer é mais econômico. Ele vai ser mais econômico. O compressor dele às vezes pode ser mais forte, mas ele vai ficar menos tempo ligado para conseguir chegar na temperatura que você deseja, e ele vai ficar mais tempo desligado para manter aquela temperatura, porque ali é uma caixa, é bem parrudo. A parede de um freezer geralmente é mais grossa do que a parede de uma geladeira, bem mais grossa, para falar a verdade. Então ele vai te proporcionar uma economia no final das contas. Vamos supor, para você conseguir numa geladeira, na caixa da geladeira, você com o fermentador embaixo, para você conseguir mandar o fermentador a 0 grau, você precisa deixar o congelador muito menos que isso. Você tem que deixar o congelador a partir de cima em 22 negativo, 12 negativo pelo menos, entendeu? Entre 10 a 20 negativo, depende da quantidade de plástico que você tiver. Já no freezer não, o freezer ele assobia para fazer isso. O freezer, um freezerzinho básico, ele manda para menos 20 fácil, entendeu? Então ele vai assobiar para mandar para 0. E ele vai mandar mais rápido. Qual que é a desvantagem então de eu ter um freezer? Você só tem uma temperatura ali, acabou, morreu. E uma geladeira você tem um congelador onde você pode armazenar lúpulos, e na parte de baixo você pode fazer o armazenamento da sua cerveja, fazer um kegerator, por exemplo. Então na parte de baixo você deixa ali 5, 6 graus, que é uma temperatura legal para beber, e isso vai deixar ali o congelador suficiente para você manter os seus lúpulos se você armazena congelados. Legal? Então é uma coisa para se pensar. O que eu prefiro? Freezer. Tanto é que a minha geladeira é um freezer, que eu desci o congelador. Tem esse vídeo aí mostrando como é que eu fiz isso. Fazendo isso, eu consegui aumentar a capacidade dela absurdamente. Eu já consegui congelar 75 litros aqui entre mosto e cerveja, de uma vez só. Que deu, eu fiz uma cagada aí e congelou. E isso em 2 dias ela ligada. Então é muito rápido, é muito potente mesmo. Eu coloco o mosto hoje a 25 graus, coisa de 4 horas ele já está a 18, 17, temperatura para inoculação. Então uma geladeira com um congelador baixado também é legal, é bacana. Só que daí você perde aquele negócio que eu falei, de manter lá no congelado, porque daí a placa, que era somente para o congelador, se tornou a placa da geladeira. Então essa placa que antes
tinha que atingir menos 11 graus, por exemplo, agora ela tem que atingir zero só, para ela tá tranquila, entendeu? Qual o problema disso daí? Ela pinga, quando você vai usar ela, que você abriu, e você vai usar ali para manter 10 graus, por exemplo, 18 graus, ela congela, porque ela precisa baixar para 18, né? Baixou o mosto para 18, ela desliga, né? Ela para. Na hora que ela para, o mosto ele demora para subir a temperatura. Então o que acontece com o gelo que foi formado naquilo? Derrete e escoa. E aí pode fazer uma sujeirada também. Essa parte a geladeira perde, porque a geladeira ela começa a vazar por baixo. Tá? A minha não vaza porque eu coloco uma vasilha para ficar pingando. O Keezer não tem esse problema. O Keezer chega a formar uma camada de água mesmo. E não vaza, só vaza quando eu tirar pela frente dele mesmo. Geladeira, como comprar? Geladeira ou freezer, como comprar? Tem que levar em consideração duas coisas. Primeiro, a minha geladeira, na minha opinião, é mais interessante que o meu Keezer. Tô sendo sincero. Por quê? Porque o meu Keezer ele é todo embutido. Então você olha e fala, pô, não tem grade, aquela grade que esquenta? Tem, tá escondida. Não tem congelador aqui, né? Não tem uma placa? Tem, tá escondido. A minha geladeira, qual é a vantagem? Eu tenho a placa, que é o congelador, que está exposto. Essa placa já está lá, tá à mostra. Então se ela der pau, eu consigo tirar ela e trocar, acabou. A parte que aquece, que é a grade lá, a condensadora que chama, ela está do lado de fora. Então se ela der pau primeiro, eu vou ver onde está o vazamento, eu troco ela. Então a manutenção nessa geladeira fica mais fácil. E essa manutenção é para sempre. Legal. Mas Robinho, porra, minha geladeira ela é embutida e o que eu faço? Bom, o que você faz? Deu pau. O que eu faço? Que é o caso do meu freezer. Você tem duas opções. O que eu vou fazer no freezer provavelmente. Se foi a de alta, que eu acho que a minha é a de alta, ou é a de alta ou é o compressor que deu pau. Eu vou colocar uma grade do lado de fora. Então eu anulo a grade interna e uso uma grade atrás dela. Atrás do freezer. Que, na minha opinião, fica melhor. Resolver o problema. E se for a evaporadora, quer dizer, a parte de baixa pressão, aí eu tenho que fazer um envolvimento interno com cobre, que daí cobre dura o resto da vida praticamente, e o Keezer está funcionando 100% também. E se for o compressor, só tira o compressor, isso daqui é soldado mesmo, você arranca um lado e coloca um novo, solda, faz uma extração de toda a atmosfera, você faz isso com vácuo, aí você adiciona o gás, e pronto, ali dentro só vai ter o gás, não vai ter o oxigênio, nitrogênio, não vai ter mais nada além do gás e vai funcionar perfeitamente. Então assim, tudo tem conserto, mas o que vale a pena na hora da compra? Analise, pensem, porque você precisa ver qual foi o conserto daquela geladeira. Bom, então eu acho que é isso, né? Eu acho que eu consegui explicar aqui de uma forma bem básica. Se tiver alguma dúvida ainda como funciona o sistema de refrigeração, pergunta aí. De repente eu esqueci de falar alguma coisa, eu explico tranquilamente para vocês. Legal? Então é isso, galera. Muito obrigado por assistir aí. Estamos juntos. É nóis. Cheers. O gás ele fica eternamente não. O gás ele fica constantemente, enquanto o compressor tá ligado, ele fica